na quer academia. fazer. A gente conversou isso O cara vem querer fazer, porque ele olha lá e vê lá o cara fazendo. Numa série ele faz FST, na outra ele faz YT3, na outra ele faz FST7, na outra ele faz cinco dos princípios de Wither. Aí fazer tudo. E aí, cara, porque o atleta tá fazendo e faz parte. E ele fala assim, Ele pô, vem o cara dá certo com o cara lá, o cara é grande, eu vou fazer também. Ele é a vitrine, ele é a parada, o caminho é Ele esse. vem transportar isso pro treino dele sem a menor condição disso. Então, o que você falou que é o processo intermediário midiático, Fredão, eu também sinto falta. Nós temos hoje, através de Growth Supplements, Max Titânio, Integral Médica, que são essas três principais, uma amostra muito grande da high performance. E o processo intermediário? E o expert ali, Pra como trabalhar você com essa é, pessoa. como você é, como o Leandro é, como eu sou, mostrando a adaptação para pessoas do cotidiano comum sem o glamour. Aonde tá? Eu sinto falta também. Então, não tem. É jogado lá, é bacana de se ver, bonito, aquele cara gigantesco levantando altas cargas, fazendo, gritando, jogando peso no chão. Pô, é lindo de se ver. Só que a realidade Não é aquela. da sociedade não é aquela. Então, o processo intermediário midiático do ensinamento da força resistida tá faltando. Mas nos é veículos de comunicação. essa ponte que não existe, tem que ser construída. Tem que ser construída. Concordo. Eu acho que falta esse material. Mas eu acho E tem uma galera boa para tem uma galera boa para chegar no mercado e fazer isso. Mas parece que tem um certo bloqueio, querem continuar mostrando um mundo diferente do que é aqui. E esse mundo aqui, lá embaixo, acha que é aquilo que é o norte da coisa. Mas eu acho que também tem um problema cultural que a gente vive hoje, essa polarização de tudo, né? As pessoas não conseguem entender. Você dizer pro cara, meu irmão, você não vai treinar desse jeito, eu não estou te diminuindo. É porque aquela pessoa que você está vendo no vídeo, você não viu o que ela fez para chegar até o momento que ela está fazendo ali. Que ela toma, que ela come. Que ela toma, como e o tanto que ela descansa. Ela não está levando filho, via de regra, né? Não está levando e buscando filho em colégio, não está pagando conta e boleto igual você paga, não está dormindo 4, 5 horas por dia. Mora longe de casa, não está no longe do trabalho. Ela está fazendo 6, 7, 8 refeições. É uma outra realidade. Então não é vergonha nenhuma que você não consiga fazer aquilo. Você tem que procurar um profissional que diga para você, não, cara, isso você não vai fazer, mas isso aqui você vai fazer. Que isso vai funcionar para você na situação que você está. Esse material que eu sinto falta. Por um lado é bom, né? Comercialmente, pra gente que faz esse trabalho, a gente sai na frente. Sem dúvida. Mas são quantos seres humanos nós temos no mundo? Quase 8 bilhões. Mais de 8 bilhões. Mais de 8 bi já. É muita gente, é muita diversificação. Então a gente tem que saber usar o que a Fórmula 1 está fazendo, no caso o bodybuilding, para adaptar para a realidade dessas pessoas hoje. E tem outro fator que é importante ser falado. Eu costumo dizer, Fredão, que para valorizarmos algo, não há necessidade de desvalorizarmos outro. Isso é um fator. E o segundo fator, a pluralização de views e likes. Então, isso é terrível. Se as empresas de suplemento hoje, que mostram grandes atletas treinando, fazendo... E aquilo, isso dá um retorno midiático muito grande, aí pega você, pega o Leandro, pega eu, outros experts, e vamos lá falar didaticamente sobre um treino. Esses treinos que são passados vai dar acima de 100 mil views e sei lá quantos likes. Pega um expert trabalhando com uma pessoa normal e coloca lá, vai dar 20. Ah, não, já modifica a minha estrutura do YouTube, modifica a estrutura do meu canal. O algoritmo vai acabar com o meu tem canal. Essa de falar assim, não, mas esse aqui não vai dar tanto like. Também. E as pessoas que estão do outro lado, tá lá na tela olhando, ah não, esse treino ainda é bom, é do bodybuilding lá. Então o algoritmo vai... Então eles pensam muito nisso. E é o que eu digo, para você valorizar algo, não precisa desvalorizar outro. Óbvio que o interesse vai ser menor no conteúdo específico com qualidade e relevância. Vai ser menor. Né, do que aquele conteúdo fantasioso que muitas vezes acontece. Os caras acham que vai gravar um treino de um super atleta, o cara fica 1 hora ali gravando um treino, 1 hora ali treinando. Não, ele treina, ele mostra a gravação específica daquilo que ele está fazendo. Às vezes acontece sim de mostrar um treino completo, acontece. Mas é difícil, porque é um tempo prolongado que não vai dar view. O cara não fica de saco cheio de assistir. Então são cortes, momentos de ápice no treino.
Agora, tudo bem fazer isso, mas pega experts, o que eu trouxe para a empresa no qual eu represento, trouxe um médico do esporte, trouxe um fisioterapeuta, eu como treinador, um nutricionista, fazendo live todos os dias. Não interessa quantas pessoas estejam ali. Se uma pessoa que está ali replicar para mais 3, 4, aquele conhecimento que ela adquiriu, você já está popularizando mais o conteúdo que você está passando. A gente vai para a qualidade, né? Exato. Você está priorizando qualidade e não quantidade. É uma coisa que eu questiono muito nas conversas que eu tenho com os parceiros. Tem que ter 1 milhão de seguidores. Eu falei, cara, mas é 1 milhão de quê? O que são esses seguidores? O que é que eles consomem? Eu já tive uma reunião e ninguém sabia dizer. Não, você tem um cupom X da marca tal. O que o seu seguidor consome dessa marca? Ninguém sabia. Como é que você sabe que você é sucesso? Como é que a empresa sabe que você é sucesso? Porque você tem 1 milhão de seguidores? Isso foram perguntas, que eu fiz perguntas. Você retórica, né? Porque você já sabia a resposta. Isso reverte materialmente no que você está fazendo e fica todo mundo assim, sem saber. Porque se você para mim reverte, eu vou te perguntar, como é que você sabe que reverte? Eu tenho 1 milhão de likes. Tudo bem, eu quero saber se para o seu patrocinador isso reverteu de alguma maneira. Todo mundo pode. O que é melhor, 1 milhão de likes ou 10 mil likes de 10 mil pessoas que estão realmente interessadas, seja lá no que você está divulgando. Uma ideia, um livro, uma camisa, um curso. O que é mais importante? Isso que às vezes eu tenho dificuldade em fechar essa conta. Então eu vejo gente com, eu tenho 10 milhões, e o vídeo deu 600 mil views. Pô, tudo bem, mas isso foi traduzido materialmente em quê? Eu não acho essa resposta, até hoje eu não achei. Ninguém sabe me dizer. Às vezes nem a própria empresa sabe me dizer. Não, Fred, não sei. Não sabe porque não acontece, Fredão. Se acontecesse, a resposta estaria ali. Mas também as empresas também não abriram os olhos ainda para isso. Elas estão começando a ter os indicadores agora, olhando, o cara é igual cantor. Todo mundo dá um like na música lá, mas quantos compraram, baixaram a música e compraram? Quantos? Excelente analogia. Aí vai começar. Quem comprou o disco? A música lá. Quem baixou? Na época do CD, todo mundo, tal. Quantos compraram esse CD? Quantos vão no show daquele cara que deram like? Pagaram lá para ver o cara? Porque você para pensar, você tem um vídeo, não é meu caso, estou longe disso, você tem um vídeo com 1 milhão de likes. Então, 1 milhão de pessoas gostaram daquele... Se essas pessoas colocassem R$1 na conta da pessoa, o cara estava milionário, cara. Pois é. As pessoas botam? Não. Botariam se ela pedisse? Gente, eu vou fazer esse vídeo, 15 minutos de treino aqui com o Mr. Top da Galáxia... Cada um para ver esse vídeo. R$1. Pix de R$1. Só curtir. Será que as pessoas... Não. 1 milhão não ia ter, certeza. Não ia ter 100 mil. Não ia. Não. É isso que eu tô falando. E você podia passar o conteúdo que for. Pode ser mais top. Tocou no bolso, muda o contexto completo de tudo. O cara é meu fã, o cara é meu seguidor, ele quer ver meu material. Então pede R$1 dele. R$1 não é nada. Para ele ver um vídeo de um cara top treinando. Eu vi uma polêmica há pouco tempo. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi do Rossi. Que parece que ele vendia horas de treino, né? Acho que foi mais R$1.000 isso, e um monte de gente jogou criticando. Eu falei, meu irmão, o cara cobra o que ele quiser. Quem paga quem quiser e quem puder. Ele está errado? Não. É a moeda dele. Olha, quer treinar comigo? Vai ter o privilégio de treinar com um atleta de alto rendimento real. É foi R$1.000 ou R$1.100, não lembro, R$1.200. Enfim, aí todo mundo chiando. Se o mesmo, vamos fazer eu acho que ele fez certo, ele cobra o que ele quiser, paga quem quer. Agora vamos para um outro lado então. Se ele fizesse isso então você vai ter o cara que vai me pagar R$1 milhão, R$1.000, mas eu vou botar um vídeo de 15 minutos que eu vou dar uma dica matadora de supino. Pix de R$1. Esquece. Essa é a minha pergunta. E às vezes parece que está uma ilusão, a gente está num mundo meio ilusório em relação a isso. E até que ponto se converte em material? Eu fico me questionando sempre. E as pessoas ficam me olhando. Vê o valor da coisa, mas não quer dar o preço. Também. Pô, R$1, mas se você pedir R$1, você pensa o cara. Esse cara faz o vídeo dele, ele já está com 1 milhão de visualizações. Esse cara pediu R$1. Mas sabe o que vai acontecer? Especificamente do Horst ou de mim, por exemplo. O Ciro, olha o carro que o cara tem. A casa o cara tá rico, vou dar R$1 pra ele, tá louco? Não. Mas ele não vê, ele quer comer o conteúdo ali. Então, você acha que esse cara consumiria o produto que patrocina essa pessoa? Olha a pergunta. Pois é. Porque ele não dá R$1 para ver um vídeo de treino do cara. Se o produto ele compraria um pote de whey de R$200, R$150, é um preço médio, né, num pote
numa loja, ele compraria esse pote de whey? Eu falo com toda a propriedade para você. Eu sou fã incondicional do Fred, que é patrocinado pela Growth. Sou fã. Eu adoro o Fred, é um cara, eu vejo tudo, todos os vídeos, Instagram, tudo. Sou louco por todas as dicas do Fred. Por que ele é patrocinado? Pela Growth, tá bom. Então, o Fred anuncia o produto dele e eu sou fã incondicional dele. Então, eu vou lá na loja, vamos supor que a Growth vendesse na loja, coisa que não acontece. Tem que deixar isso claro, né? Não vende loja. Sim, não vende aí no balcão. Exato, aí eu chego no balcão para pegar, vamos mudar de produto. O Fred é de um produto de uma empresa que venda para o consumidor final. Que venda pro lojista. Aí chega lá, olha, eu quero o whey do Fredão. Ah, o whey do Fredão é esse aqui. Da empresa do Fredão é essa aqui. Ah, tá. Mas por que você quer? Porque eu sou fã dele. Quanto custa o whey do Fredão que eu vou levar? Eu tô te falando porque isso aconteceu, tá? Quanto custa? R$230. O que o vendedor quer fazer? Vender. Ele ganha comissão. Ele quer resolver o problema dele. A hora que ele vê o cara falando, não, mas espera aí. Eu sei que você gosta do Fredão, ele é genial, mas tem um whey aqui que é tão bom quanto esse, tal, que custa 100. Eu vou levar. Pode dar com o cupom. Então, não adianta. Então, nesse exemplo, o Fredão acabou dando patrocínio para a marca, não tem nada a ver com isso. Tô te falando, eu vou te contar o que aconteceu. Você serviu de ponte. Eu vou contar o que aconteceu. Não vou citar nomes, tá? Mas eu vou contar o que aconteceu. Existe um influencer que é bem popular e ele faz uma mídia de um pré-treino de uma empresa. E ele tem uma legião de fãs. Tô te falando porque isso foi passado para mim por alguns lojistas. Os moleques entram na loja, grupo de 3, 4, 5, molecada, 14, 15, 16 anos, entram na loja, eu quero o pré-treino tal, de tal pessoa. Tem, de tal pessoa, eles falam, tem. Então tá aqui, ó. Quanto custa? R$170. Moleque de 14, 15 anos, que mal ganha mesada quando ganha. Que vale a pena a gente, também você me corrija se eu falar essa besteira. Sim. É o público maioria da internet, do YouTube, esse. Maioria. Eu quero esse. Aí a molecada pega e 170. Aí o vendedor vê a interrogação, ele não vai perder a venda. Olha, mas esse influencer, ele também já teve esse aqui, ó, da empresa anterior dele, que custa 70. Aí, é verdade, eu lembro que ele fazia propaganda desse. Então, esse é tão bom quanto, e você tá levando do seu ídolo. Então tá, esse é 70, ele não quer saber se é da empresa X ou da empresa Y. Se o Fredão era de uma empresa antes e hoje ele é de outra, mas o da empresa antes é mais barato e cabe no bolso dele, é isso que ele vai levar. Ele não vai pagar mais caro porque ele não tem, porque ele é seu fã. No bolso dele. Não vai fazer isso. Então, tudo é questão comercial. O cara tem condições de pagar porque ele é seu fã, ele vai pagar porque ele é seu fã. Se ele não tiver, ele leva outro mesmo sendo seu fã. Ponto. Então, o que você está me dizendo, para a gente fechar esse papo nesse tema, é que o fato do cara ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores não corresponde nem um pouco em dizer que ele consegue empurrar isso para o consumo. Essa conversão de venda. Corresponde à imagem, mas não em conversão de produto. Eu estou falando de conversão material. Não. A imagem, sim. Né? Você tem 3 milhões de seguidores, você falando de um produto para 3 milhões de pessoas, são 3 milhões de pessoas vendo o seu produto. Outra coisa é você tá falando para 100 pessoas e 100 pessoas tá vendo o seu produto. Quanto vai converter em 100 pessoas? Talvez um exemplo. De 3 milhões, que convertem 1.000, é coisa pra caramba. Entendi. Então é interessante você, como empresa, investir num cara de 3 milhões. De gente porque pra pegar um fecho pequeno. Convertendo pouco, o pouco de 3 milhões é muito. Entendi. O pouco de 100 pessoas é nada. É pouquíssimo. Então, vale a pena uma empresa investir, porque a imagem está sendo vista por uma população muito maior. E é revertido isso pouco, mas o pouco de muito é muito. Boa, entendi. Agora está bem explicado para a gente encerrar isso. Não pensei por esse... uma ótica legal. A visão aí. Agora vamos passar para outro tema. Você também tem essa vivência, é uma preocupação que eu tenho. Questão, já que a gente já falou disso, a questão do uso do esteroide entre a galera que não necessariamente treina para competir. Você acha que isso hoje, a gente tem um modo de fazer isso de um jeito responsável, com um baixo índice de risco? Não tem? Você acha que é válido a pessoa procurar esse tipo de opção? Não é?
que os médicos estão capacitados a dar esse tipo de orientação. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Começando de cima para baixo. Infelizmente, a maioria dos médicos não estão. Falo isso porque muitos médicos perguntam para mim como é, o porquê, qual a forma mais adequada de se fazer e etc. Nós debatemos muito isso, com certeza deve acontecer com você. Ficamos sabendo hoje que existe um atleta que médicos perguntam, né, conversam com ele para ter também essa base. Acontece comigo, acontece com todos nós. Então não, a maioria, sem generalizar, né, temos grandes médicos aí que conhecem realmente, mas são as exceções, né? São as exceções mesmo. Então os médicos não têm, a gente falou, o que eu falei anteriormente, médico estuda para curar a pessoa, trazer a pessoa dentro de medicamentos em níveis fisiológicos, não suprafisiológico. E quando a gente fala de performance, ou de utilizar o medicamento, a química, para performance, ou seja, qual é o principal, agora falando sério, o principal efeito colateral do esteroide? O aumento da massa muscular. Só que ninguém fala isso como efeito colateral porque ele é desejável, não é indesejável. Qual o principal efeito colateral? Mudança do perfil lipídico, podendo causar um infarto, ou, dependendo do que, hepatotoxicidade. Não, o principal efeito colateral dele é o aumento de massa muscular. Mas é desejável, então não é efeito colateral. Não, claro que é. Óbvio que é. Um caso típico é nandrolona. Ponto, né? Independente de ser... Foi efeito colateral constatado depois. Né? Independente de ser ou não desejável, é o principal efeito colateral. Então, o que acontece? Os médicos, eles não estudam medicamento, bioquímica suprafisiológico. Eles estudam fisiologicamente. Eles não estudam isso na faculdade de medicina? Não tem. Eles não têm performance. Agora, você acha, não preciso falar muitos, tem pouquíssimos médicos que dominam realmente, que sabem, mas aqueles que estão dentro do esporte, sim. Aqueles que acompanham o esporte. Mas o que é importante aqui que o Ciro falou, por isso que eu repeti, a faculdade de medicina não ensinou. Não ensina. Não. Assim como da educação física também não. Nem a de nutrição. Nem a de nutrição. Mas a minha pergunta é essa, assim, porque esses médicos realmente eles estudaram isso, dominam correram isso. Por fora. Correram por fora. Eles correram fora da regra. Eles não são a regra, são totalmente a exceção e são pouquíssimos, né? E você acha que tem aumentado muito o número desse médico que outros médicos que pegam o embalo, faz um curso de verão agora, fica sabendo, esse outro ano já está dando aula, palestra, tem. E que domina, que é o bam do Brasil. Curso. Vende curso, já está dando curso, sendo que ele aprendeu, fez um negócio ano passado, foi aluno de amigo nosso, do grupo lá. E no outro ano já é o bam, já tá dominando, já tem a clínica que prescreve tudo. Você quase fala um monte de nome aí, viu? Eu tô de olho. Eu tô vendo. Eu já meteu tava na minha cabeça. Eu sei o que ele tá falando. Quase que ele fala. Ele veio aqui pra falar e pra chutar a canela do programa. Aperta aí. Segura aí, não precisa falar o nome não. Dá um bicudo que esse eu vi que você quis falar. Ouro. Ele quase pediu o Fred, deixa, dá uma piscada de olho pra eu falar o nome. Ele já lá fora, ele já deu a dele. Continue. Tá, e você acha que aumentou esse número, esses médicos de embalo e em todos os estados, e tem aquele aproveitou a mídia, pegou algum atleta e tá surfando nisso? Eu vou parar porque senão... Você tá louco, Tem porque, olha só. Chega de processo. Tudo. Em qualquer setor da sociedade, quando existe um entendimento de algo que está dando certo, é natural que as pessoas queiram estar ali. Como eu falei, os médicos, eles aprendem fatores fisiológicos para curar o paciente. A bioquímica, como deve se curar uma doença, um problema. Ainda o fator da utilização de esteroides ou qualquer hormônio ou qualquer medicamento para performance, broncodilatadores ou etc. para performance, está baseado muito ainda no processo empírico. Sim. A ciência referente a isso ainda está abaixo. Você tem que ter vivência, você tem que estar... Se é que um dia chegará. Mesmo que o médico não faça uso, mas ele tem que assistir de perto, ele tem que estar no meio para que a única chance. É a única chance. E a única coisa para ele... Mas não é só o médico, é o nutricionista, é o professor de... Que professor de educação física sabe? Eu só falei do médico assim porque você falou do lance do médico, mas o que eu tô vendo que pode dar curso e falar, encher a boca, são os médicos. Mas não pode. Médico...
poder falar abertamente sobre a utilização de hormônios para correlação desportiva em high performance, os médicos não podem. Então tá mais errado do que eu pensava ainda. Não, eu pensava que estava assim, muito errado. Agora tá explodindo de errado. E o CRM, ele é muito mais criterioso do que o nosso CREF, do que o CRN. Muito mais forte. Muito mais forte, muito mais criterioso. Os médicos tomam um cuidado, e não é somente relacionado a isso. A questão de propaganda, o médico fazer propaganda, fazer divulgação e etc., é muito mais forte do que as outras órgãos regulamentadores, né? Então, os médicos tomam muito cuidado. Por quê? Porque a partir do momento, você concorda comigo que uma dosagem fisiológica para um hipogonadismo seria, vamos colocar aqui, 250 miligramas de Durateston. É que não tem, né, mas que seja de Durateston. De enantato, vai. 250 de enantato a cada 6 dias, por exemplo, tá? Isso aí é uma... Não, tem que ser um pouco mais. Não, pelo menos 10 dias. 10 dias, tem que ser um pouco mais. 10 a 12 dias para você ter uma função totalmente fisiológica. Resolver ter o aproveitamento da droga. Tá, só que aí se você utilizar 500... Já deixou de ser. Já deixou de ser. Aí o médico vem e fala que tem que tomar 500 para performance. Aí o CRM fala assim, mas peraí. Quem te falou? Baseado em quê? Ponto. Em que você se baseou para dar essa informação? Ponto. Entendeu? Peraí. Isso aqui, na bula, tá os efeitos colaterais de todo o medicamento. Todo. Através de pesquisa tal, está lá. X% testado, ok. Então tá bom, eu utilizei 250 a cada 12 dias para resolver um problema de hipogonadismo. Ótimo. Mas aí a gente entende que para potencializar isso, a gente dobra a dose e diminui o tempo. Já deixou de ser reposição hormonal. Deixou de ser reposição hormonal. Tá bom, ok. Já, assim, passou disso, não é? E aí que tá. Pouquinho que passou. Tem na bula isso? De algum medicamento? Não tem. Não tem. Automaticamente, quais são os efeitos colaterais disso? O que vão entender? Não, o que você está fazendo é acabando com a saúde desta pessoa e não curando o problema que ele tem. Então, o médico não pode fazer isso. Não pode. Quer dizer, na verdade, ninguém pode. Nós não podemos. Pode. É isso aí. Nós não podemos, nutricionista não pode, coach não pode, médico não pode. É uma questão underground em todas as modalidades. Eu não estou falando do fisiculturismo. A questão de ministrar substâncias potencializadoras de performance, não somente hormônio, não é algo que pertence a nenhum órgão regulamentador. Pessoas que tenham órgãos regulamentadores. É totalmente underground. Eu já não sei se é muito underground, não. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque eu tô vendo gente vendendo curso em Facebook. Pô... Aí, mas é isso que eu tava falando. Tem de tudo. Tá assim, ó. Puta, então isso aí tá muito escrachado e sem regulamentação. Mas é o problema, o grande problema é a internet. Eu tava conversando, eu tenho um grande amigo no CREF, tava conversando a respeito disso com ele. Tá muito fácil pro CREF buscar nas academias profissionais que não possuem a regulamentação. Mas o controle via internet é um controle muito mais difícil para que eles façam. E acredito que isso aconteça também se é para um órgão regulamentador, acredito que para os outros sejam mais difíceis também. Então, é mais ou menos aquela coisa, é mais fácil de você ir burlando isso, de você conseguir ir camuflando essas situações. Porque a gente vê a torta e a direita, né? Tudo isso, normal. Já é comum. Para nós é comum, né? É uma coisa muito comum. Eu tenho visto alguns videocasts ou podcasts na internet de médicos. Eu vou falar para você, eu não sou médico, eu aprendo com médicos, eu tenho amigos médicos, me consulto com médicos. Eu já vi médicos falando com segurança umas aberrações. Sim. E eu acho que, se eu não me engano, eu comentei isso no podcast do Félix Bonfim. Eu vejo muito médico replicando conhecimento que nós já sabemos, que não somos médicos, que é ultrapassado. Sim. Então parece que os caras começaram a estudar agora com uma defasagem. Então eles estão falando coisas dos anos 80 e 90, mas estamos em 2022. Claro. Mas são médicos. O cara é médico. É mais ou menos a situação do exercício aí que eu falei. O cara chega para mim e fala, eu não posso agachar, não posso fazer supino, não posso fazer não sei o quê. Quem te falou que você não pode? O médico. Não, o médico não sabe, ele não estudou isso. Teve uma época, Fred, eu aqui na academia... Só para deixar claro, o que você falou, todos nós estamos nessa história. Todos nós. Exato. Mas de deixar claro que o fato de
do cara se formar como médico não capacita mais do que ninguém não deixa ele liberado a falar de hormônio. Não, ele não é melhor do que ninguém. É um processo mais empírico e científico. Ele não aprendeu isso na faculdade de medicina. Eu vou lá no médico superficialmente, ele não surfou ali. Ele é exatamente como os outros cursos. É a deficiência da educação física, a deficiência da nutrição. Ele passou, ele pincelou. Ele não aprendeu na faculdade de medicina como prescrever hormônio para atleta de alta performance. Ele não aprendeu. Não aprendeu. Eu sou médico, mas você não aprendeu. Você fez, não, mas eu me especializei. Beleza. Mas não tem. Não tem. Exatamente, não tem. Então, o fato de... eu quero dizer assim, você não está seguro em procurar, de repente, um médico para que ele... Não é que ele resolva um problema de saúde, para que ele prescreva o uso de hormônio, acreditando que o fato de ele ser médico vai te dar essa segurança, porque ele não aprendeu isso na faculdade de medicina. É isso que eu estou deixando claro aqui. Plenamente. Sim. E nenhum outro. Ninguém pode. Não só é sobre esteroide. Ninguém. Não é sobre esteroide, é sobre o treinamento, é sobre a dieta, é sobre tudo, né? Não pode. E nenhum outro. Isso. Exato. Eu acho que muitas das vezes se aproveita da imagem. Hoje da imagem, da moral que tem, e mete o louco ali. Eu recebo. Colou? Vamos nessa. Como todo mundo que faz os seus atendimentos, você também te recebe, além dos exames de sangue, você recebe o que o pessoal vinha fazendo. Sim. Aí eu vejo coisa, cara, quem te mandou tomar isso desse jeito? Foi o doutor fulano. Cara, tá tudo errado. Mas Fred, ele é médico, ele não aprendeu isso. Não, eu já fui contestado isso, Fred. Ele aprendeu isso no Google. O aluno meu que precisava da performance pro TAF e enchendo a tampa de beta-bloqueador. Aí eu falei, mas porque o médico falou que a minha frequência não pode subir muito, mas como assim? Você vai se arrastar aqui nessa pista, correndo? Qual é o exercício? Uma pergunta para você, Fredão, de acordo com a experiência que você tem no meio. Eu vejo muito, acontece comigo o tempo todo. Chega aluno que já passou com 3 profissionais. Os 3 fizeram 3 coisas completamente diferentes com ele. Que nada funcionou. Exato. E nada funcionou e muitas vezes as 3 parecem não ter pé nem cabeça. Independente de ser um médico, independente de ser um profissional de educação física, independente de ser um nutricionista. Já aconteceu isso com você? Já teve essa experiência? Muitas vezes. E o que eu acho é que o problema não está no preparador. Eu acho que o problema está na pessoa. Uhum. O seu preparador, o seu coach, o seu profissional de educação física, o seu nutricionista, nutrólogo, o seu médico, eles não são uma muleta para você. Eles não são. Você que tem que fazer o trabalho. Uhum. Eu acho que a pessoa, às vezes, contrata uma assessoria, contrata um profissional nessa área e ele quer jogar para esse profissional essa responsabilidade. O profissional vai te montar ali o programa, a rotina, e dizer, meu irmão, você vai por aqui. Mas quem vai é você. Eu não vou. Então não adianta. Se você não vai... Ele vai mostrar o caminho, você vai ter que trilhar, você vai ter que andar. E é o seguinte, não vai ser fácil, não. É porrada, é tranqueira. É por aqui. Beleza, o cara não vai. Aí ele pula um profissional, pula para outro. Eu tenho muitas preocupações. Se o cara chega para mim, não, eu já fiz com esse, só cara fera. Mas você agora vai resolver. Eu falei, meu irmão, eu não vou resolver. Fica procurando um caminho suave, mais fácil. E não vai encontrar. Não, é um cara que às vezes eu já recebi gente. Fred, eu comecei a fazer seu programa, tem 4 dias. Meu braço não aumentou. Eu já ouvi isso. Aí, não, seu braço não aumentou. Tem, pô. Fred, tem uma semana, eu fui fazer uma avaliação. Primeiro eu já falo pro cara, meu irmão, tira a avaliação da sua cabeça. Esquece de avaliação. É importante, mas tira. Não é o momento. Você não está se preocupando com isso. Primeiro nós estamos engrenando no ritmo. E eu quero percepção visual. Eu quero saber o que sua mulher vai falar para você, o que um brother seu fala na rua. Esquece a avaliação. Aí o cara faz a avaliação com 1 semana. Fred, meu percentual de gordura não baixou. Eu falei, cara, tem 1 semana. O que isso retrata? A ansiedade do cara. E ansiedade não funciona com musculação. Eu acho que nenhum esporte. Talvez nenhum. Vou trazer mais para a nossa área. Mas a musculação é o único que você se olha todo dia no espelho do banheiro, do seu guarda-roupa, do carro na rua quando você passa, na coluna do espelho do shopping, o tempo todo você se olha e isso causa a correlação, se avaliando, aquela correlação da como que chama quando da visão, da distorção. Tem um nome na psicologia, agora me fugiu também. Da distorção, né?
Tem já diagnosticado isso. Exato. Então, eu já sei, é o jumento que se vê um cavalo. É mais ou menos isso. E ao contrário. O cavalo não aparece nunca. O jumento se vê um... Pergunta pra qualquer atleta. Jumento mesmo. Cara, você se acha grande? Você acha que você tá grande? Não, eu acho que às vezes eu olho... Não, sempre outro. A minha mulher já acostumou. Você já pica o tempo todo, você tá picando. O maior que você esteja. Exato. Passei todos esses anos. Melhor sua performance. Foi meu tempo, que não adiantou fora. Eu sou o mesmo cara, quando eu tinha 15 anos, ela pega a foto. Peraí. Você vê o tanto que você tá louco. Olha que sua foto com 15 anos de idade. Você tá desse jeito. Eu falo, não, meu amor, não tô. Eu falei, pô, tá maluco? Mas são as coisas engraçadas do nosso meio. A minha mulher, quando começou a conviver comigo, a gente almoçava, jantava com o pessoal ela ficava olhando assim. Todo mundo é doido. Aí ela falou, escuta, né? Vocês acham que todo mundo tem 100 quilos e todo mundo faz 150 de supino? Vocês estão conversando como se fosse... Não, eu sou o cara ali é um... Você, pô, aquele cara tá bem maior, velho. Pô, o cara tá bem... Vigorexia e transtorno dismórfico. Não, transtorno... Tá, agora já vai voltar o nome. E por quê? Porque nós nos olhamos o tempo todo. Nos outros esportes, não. Os outros esportes, você saltar num vôlei, você preparar, marca. Saltar, isso acaba sendo um processo natural pela repetição. Então você já faz sem pensar. Então você tem que pensar, nossa, será que eu salto muito para pegar aquela bola, aquela altura, etc. Não, já se torna... Agora, na musculação, o que você quer? Aumento. Normalmente, né, esteticamente falando, aumento volume muscular. Então você vai parar ali, vai dar aquela contraída no peito, vai dar aquela contraída no braço, na coxa, pra olhar. Se avaliando, o tempo todo. Se você passar na frente de 5 espelhos, você vai fazer isso na frente de 5 espelhos. Já é natural, você vê o ângulo aqui, o ângulo então você ali, não vai ver seu músculo crescendo, mas fica 2 semanas sem ver seu amigo vai falar, caramba, Fredão, olha a evolução que você teve, mas você não olha. Pô, você tá saltando, tá mais definido, aí você ainda olha pra tá de sacanagem comigo. Porque é meu amigo. Essa percepção é muito importante. Sim. E nesse ponto, aí, o cara quer se pesar, uma briga que a gente tem aqui, todos nós, cara, não se pesa todo dia. Para de ficar subindo na balança toda hora. Aí perdi 1 quilo, aí ganhei 1 quilo, aí ganhei 1 quilo e perdi no outro dia. Cara, confia no processo. Engrena no programa e faz igual uma máquina. Lá na frente a gente começa a ver o que está acontecendo. É isso. E realmente eu vejo, as pessoas vão trocando de preparador, o problema não é o preparador, é a pessoa que não está aderindo ao programa e quer resultado em uma semana. Passa 10 anos estragando o físico. 10 anos estragando o físico. Aí quer em uma semana, um mês, ele quer resolver. E detalhe, a pessoa, ela não inicia, é o processo, é a viagem ali. Ela... Chegou na rodoviária, chegou no aeroporto, nem pegou o avião, ela já tá falando, essa viagem é ruim, não, eu vou ter que trocar o voo. Porra. Nem foi, né? Nem entrou no avião pra curtir essa viagem. E a musculação, diferente de outros esportes, por isso que é tão fascinante, pelo menos para todos nós aqui, é tão fascinante, porque ela é mais custosa, ela é mais difícil. Você ganha em um mês, pega um resfriado, já perdeu tudo em 3 dias. E assim, você dá uma murchada, virei um rato, então isso é tão fascinante. Você aprende a jogar futebol, você joga direitinho. Fica 1 ano sem jogar, você vai lá jogar, pega o tempo de bola de novo, você tá jogando. A musculação, você treinou 6 meses, já tá bem pra caramba, pegou um resfriado de 15 dias que você ficou mal, já perdeu 8 quilos. A gripe do frango que a gente fala, né? Cara, ela é extremamente maravilhosa e ingrata ao mesmo tempo. E as pessoas têm que estar preparadas para essa realidade. Em relação à metodologia de treino, que eu sei que você tem um conhecimento vastíssimo. Um pouquinho. Estou aqui para absorver e aprender. Para as pessoas normais, mas já com algum condicionamento. O que você acha mais importante? A pessoa deve treinar até a falha? Não deve treinar até a falha? Alguma metodologia, alguma rotina que você, com a sua experiência, tenha tido um resultado melhor? Porque eu vejo muita gente falar assim, eu sempre gosto de dizer nos meus grupos, não tem melhor treino. Tem o treino certo na hora certa. Então, você às vezes pode pegar um treino que é o melhor treino do mundo, mas para você, por causa daquele determinado condicionamento que você tem, aquele treino não adianta nada. Sim. Ele continua sendo o melhor do mundo, mas para você, indivíduo, dentro dos 8 bilhões, aquele treino não funcionou. E o contrário, você pega às vezes um treino que todo mundo critica, eu usei, e foi bom, Fred. Foi bom porque foi um estímulo diferente. O estímulo que você precisava. Ele não passou a ser bom. Ele foi bom para você. Ele não passou a deixar de ser ruim para ser bom. Mas ele foi bom para você naquele momento. Naquele momento. Eu quero saber como é que é teu olhar nesse sentido. Como é que você trabalha com o teu cliente nesse aspecto? Falando referente a uma pessoa mais evoluída, né? Claro, porque
a gente levar na base, a base é basicamente... A base não, o processo de aprendizado é mais ou menos o mesmo, mas levando aí um fator secundário, eu gosto e faço questão de sempre priorizar a base, o trabalho de base. Tem que agachar sim, tem que fazer terra sim, tem que fazer os exercícios com base. Perna, fundamental para todo o desenvolvimento. A galera acha que ela treinar a perna, não, vou ficar desproporcional. Não vamos falar só de músculo, a gente tem que falar de processo orgânico, processo fisiológico. O que um treino de perna bem feito vai proporcionar a você ganhos de tronco, de membros superiores. Ah, mas eu não treinei. A gente está falando de fator metabólico. Que quando você treinar os seus membros superiores adequadamente, você vai ter uma evolução melhor se você tiver com as pernas mais condicionadas. Isso aí todos falam, os grandes falam, Verkhoshansky falam, Matveev falam, todos falam. Os russos que vieram dessa base, alemães que não é o americano, né? Essa base olímpica aí de levantamento de peso é lá no leste europeu, né? Então, gosto muito da base, sempre. Olha nos meus stories, tudo aluna minha com 53, 60 anos fazendo terra. Fazendo muito bem feito terra. Claro que cada uma dentro da sua realidade. Mas fazendo o exercício. Então isso é fundamental. O grande lance que tem pesquisas que quando você não treina perna, ou você não treina, fizeram esses estudos, que eu não lembro o ano, que chegou um pouco, a evolução do tronco parou. Sim. Começou a treinar perna, a evolução continuou. É isso. E então, assim, a árvore, ela enraiza e sobe o tronco com aquele calibre que o tronco tem. Depois vem os galhos e as folhas. A base, ela tem que ser muito bem feita. Então, basicamente, eu gosto muito... Muitas pessoas são contra a periodização na musculação e eu acho ela fundamental. E todos os meus trabalhos são com periodização, então eu trabalho ciclos, normalmente eu trabalho de micro e mesociclo, e na periodização base, específico e polimento. Então eu periodizo básico, específico e polimento e faço micro e mesociclo nos meus treinos. A partir daí, dentro da base, um trabalho específico para a base. No específico é um trabalho dentro da especificidade dele, e depois no polimento é o processo final que nós determinamos para aquela pessoa, dependendo da evolução que ela chegou até o final do específico. Então, essa é a base do meu trabalho, relacionado a exercícios, metodologias, etc. Gosto, claro que varia dentro da periodização, é tudo uma grande variável pelo indivíduo que nós temos na mão, isso tem que ser muito respeitado. Você não fica engessado. Não, e meus treinos não são receita de bolo, cara, não é recortar e colar, os meus alunos que estão assistindo aí sabem disso. Eu gosto muito de trabalhar, às vezes, dentro do mesmo... Vamos supor que nós vamos fazer um peito e tríceps, tá? Vamos fazer 4 exercícios de peito e 3 de tríceps, um exemplo aqui. Eu gosto de trabalhar algumas sistematizações diferentes em cada exercício. Vou te dar um exemplo aqui bem banal, não que seja isso, mas... O primeiro exercício de peito, eu faço um FST7. Segundo exercício de peito, um SST. Terceiro exercício de peito, um heavy duty. Um exemplo, tá? Eu gosto de utilizar as metodologias e individualização de exercícios no treino. Entendi. Claro que isso eu crio adaptações, porque senão fica um treino que você vai terminar em 3 horas, senão você perde muita produtividade. Então eu crio adaptações. Criei algumas adaptações, por exemplo, do Gironda, criei adaptações do GVT. Então a gente sabe o que é o GVT, a gente sabe o que é o Gironda. Ok, você cria adaptações ali, que você, com o conhecimento que você tem, você pode potencializar isso com a pessoa que você tem na mão. Então, basicamente, eu sei todos os treinos que existem no mundo da musculação, eu tenho todos eles, eu fiz uma pesquisa gigantesca, estudos gigantescos sobre todas as sistematizações de treino, já acompanhei muito o seu trabalho com todo o potencial que você traz pra gente referente a isso, midiaticamente falando, e é o que mais faz isso, você sabe que você é o cara que mais traz isso. Não é verdade? Você é o cara que mais traz esse conteúdo de conhecimento, de sistematizações de treino. E veio lá atrás já trazendo. Desde sempre. Eu acompanho o Fredão, tinha 25 mil seguidores, hoje já tá com quase 400 mil, não é isso? 300 mil. Quase 300. Então, a gente busca estudar de todas as maneiras, né? E eu procuro, a partir daí, adaptar sempre, que é uma coisa que eu ia falar lá atrás, vou aproveitar e falar agora, de acordo com
pessoa que está na minha mão. Que vem um treino personalizado para aquela pessoa. O que eu queria falar lá atrás tinha um casal de negros andando num shopping da Carolina do Norte, década de 90, se eu não me engano, 90. Tava andando. Um canadense, estudiosíssimo, olhou pro cara, olhou pro homem e olhou pra mulher. Estavam de mão dada, então, imaginou que fosse um casal, e abordou os dois. Tudo bem, meu nome é tal, se apresentou, sou cientista, tal. Vocês têm filho? Temos um filho. Qual a idade dele? 9 anos. Ele pratica atividade física? Pratica, ele faz, joga beisebol. Mas ele gosta? Gosta. Posso assistir um dia um jogo de beisebol dele? Por conta disso. Pode, a gente vê e tal. Trocaram telefones e tal. O cara foi lá na escola, foi ver um jogo de beisebol e viu o cara jogando beisebol. Sempre conta essa história. Aí ele olhou o cara jogando beisebol e chamou os pais e falou, seu filho é um bom jogador de beisebol, mas se vocês deixarem, eu vou transformar ele no maior atleta de todos os tempos. Aí os caras ficaram meio assim e tal. Não, depende dele, não depende da gente. Ele vai fazer o que tem vontade. Aí conversou com o menino e tal. O menino foi, começou a ensinar o menino a correr, beleza. Começou a treinar esse menino. Passou, ele não era treinador de campo, o coach, ele não era esse, ele era cientista. Passou esse menino para uma equipe de atletismo. Esse menino começou a correr e até então chegaram um cara de outro planeta chamado Usain Bolt. Esse cara era o maior corredor dos 200 metros de todos os tempos, chamado Michael Johnson. E ele seria um mediano jogador de beisebol, talvez, ou nem isso. Uhum. A partir do momento que aquele cara geneticista olhou o porte físico do pai, olhou a matriz, porte físico da mãe e falou, opa, peraí, que se disso aqui, com isso aqui, sair alguma coisa, essa alguma coisa, meu irmão, deve ser algo muito interessante. Especial. E aí ele foi ver, viu o menino rebatia a bola, por enquanto a bola tava indo, ele tava na base. O nível de explosão muscular do moleque com 9 anos era absurdo. E onde tá a testosterona pro moleque ter esse nível de explosão? Em lugar nenhum. E o moleque chegava anos na frente da bola até, é modo de dizer, né? Uhum. Então, isso é a questão da percepção. De você entender que existe sim um padrão genético que faz a diferença para cada esporte. Não, com certeza tem. E quem tem essa visão, consegue. Eu, por exemplo, o cara vem treinar comigo, eu sei se ele vai ser um potencial na musculação, esteticamente falando, ou não. Eu sei disso. Pode trabalhar com isso há muito tempo. Onde entra os treinos, os seus, do Fred, os meus, que você vai costurar ali, igual um alfaiate. Pô, aqui tem que apertar, aqui tem que soltar. Exato. É onde você vê que ele não tem um potencial muito de tronco, aí você vai, vamos ver aqui, vamos aumentar o ombro. Claro. Você vai costurando um alfaiate ali, você vai mexendo. Sim, sim. Né? Onde entra os treinos que você falou, todo tipo de treino que você faz, adaptação para a pessoa comum, que quer ter um bom poste. E aí dentro disso, Fredão, eu utilizo quem eu tenho na minha mão totalmente para desenvolver o trabalho. E a questão da consultoria online, isso veio através do Leandro Twin, porque eu sempre fui o cara de campo, eu amo campo, eu amo estar, olhar, tocar, sentir, ver a densidade, ver o pump, ver a textura da pele, ver qual a capacidade que ele chegou, porque às vezes a pessoa, você monta um treino, o cara vai fazer, deu 3 exercícios para ele, no segundo o cara não tem mais tônus, ele não, se der o terceiro exercício às vezes tá demais, não precisa, ele já chegou no limite ali no segundo exercício para aquele músculo, não há necessidade do terceiro, só que você consegue ter essa percepção ali, diretamente. A distância isso fica muito difícil. Mesmo. E como eu sempre fui cara de campo e eu amo fazer isso, eu sempre tive essa reticência referente à consultoria online. E o Leandro bateu. Cara, para eu ser um concorrente, você tem ideia a nobreza do cara? Porra. Fez um concorrente, né? Fez um concorrente. Então, a nobreza do cara, ninguém fala isso porque eu amo o Leandro, a galera já sabe, mas, o cara falar e bater, não foi que ele falou faça. Ele falava faça toda vez que ele me via, durante 6 meses, 1 ano. Você não fez ainda, você tem que fazer. Encheu tanto saco que eu fiz. O Fred tem feito isso. Então... Mas eu bato já, eu já estou batendo, tem que bater, chuta. E a partir daí, eu criei essa consultoria e deu muito certo. E peguei gosto. Peguei gosto pelo negócio.
a vibe mesmo. Mas eu faço isso, procuro identificar o máximo produto que eu tenho na mão para como eu vou explorar esse produto na venda dele. Para ser o melhor para aquela pessoa. Exato. E é muito importante que a pessoa confie, que eu falo, confia no processo. Se você não está disposto a confiar no que aquele profissional vai te passar, por que você está contratando? Exato. Porque tem gente que é assim, eu acho que já sabe, eu quero fazer assim, é assim que eu gosto. Você sabe que eu acho que tem pessoa que contrata, depois vai pro outro para falar, eu já treinei com fulano, para aquela marca, para ficar gastando uma onda. Teve gente que nunca treinou comigo, eu não conheço a pessoa. Eu treinava com o Ronan, eu treinei, eu falei, eu não conheço essa pessoa, eu queria ganhar esse dinheiro, né? Que todo mundo falou que treinou comigo. Agora tem Pix, tá mais fácil, não precisa nem chegar perto. Mas eu aprendi uma coisa com Chris Acero. O atual Mr. Olímpia treinava com ele, saiu, aí ficou em segundo, ficou em terceiro, não lembro tal, mas acho que segundo, e foi para outro coach, normal, faz parte. Sim. E eu vi, ele não falou isso diretamente para mim, eu vi ele na conversa falando isso. Não, perguntaram para ele, o Derek saiu, Derek Lansford, atual campeão da 212. Tá gigante, cara. E já era para ter ganho, se ele tivesse com o shape, se não tivesse uma caixa d'água contra o Kamal, já era para ele ter levado lá. Perdeu pro Kamal porque o Kamal tava seco e ele tava retido. Mais hidratado. Mas aí ele veio no ano depois do Sean Clarida, depois ele veio e levou tal, e agora ele tá enorme. E ele falou, não, mas assim, ele falou com uma paz, eu senti toda a verdade no mundo. E o Chris é assim, né? Ele falou assim, deixa, ele vai e ele volta. Assim, com toda a paz. Ele já sabe. Então, é assim, Fredão, eu não tenho medo de concorrência. Não tenho. Pelo contrário. Sabe por quê? Porque eu conheço grandes profissionais e se alguém que passou pela minha mão e foi para um outro grande profissional, realmente grande profissional, eu vou ficar satisfeito por ele. Eu vou ficar satisfeito pelos dois, pelo grande profissional e pelo cara que foi lá beber outra água, adquirir novo conhecimento. Então não me importa. Agora, se o problema não for o profissional, que na maioria das vezes não é quando é um grande profissional, como você falou anteriormente, o cara vai bater lá, vai bater lá e vai voltar. É assim que funciona. Então é tranquilo isso, né? E tem muita gente, né? Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Eu não tenho um pingo de medo de concorrência. Já começa com o Leandro Twin. Ele já me deu uma lição, antes de eu começar a fazer um negócio, ele já me deu uma lição de moral na cara. Tá, seguinte, eu tô chamando você para ser meu concorrente. Pronto, a partir daí eu vou ficar preocupado com concorrência, né? Olha o que o cara fez. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Se você fosse dar um conselho, não vamos citar nomes. Se você fosse dar um conselho hoje, saindo agora o tema completamente diferente. Ele quer o corte. Se você fosse dar um conselho ele quer o corte. Para os atletas hoje, os bodybuilders brasileiros, em relação ao sonho de levarem um título no Olímpia. Se você fosse dar um conselho para eles hoje, o que você faria? Que conselho você daria? E aí, eu sei que você tem essas informações de performance de alguns atletas, e aí você também sabe o que eles têm que fazer. Que conselho você daria para esse pessoal? Basicamente, não se acomodar, não se encostar na capacidade genética que você tem, trabalhar além da genética, trabalhar além do potencial genético, porque só se encostar na genética ou só se encostar num potencial evolutivo, isso não vai fazer a diferença entre ser o primeiro e o segundo. Vai fazer a diferença entre ser o quinto para o quarto, para o terceiro talvez. Mas entre entre os 10 melhores, talvez. Entre o primeiro e o segundo não vai. Fator trabalho. Trabalha mais do que todo mundo. O que o primeiro está fazendo? Está fazendo X. Eu vou fazer 2 vezes X. Ponto. Mas a minha genética é muito melhor do que a dele. Não importa. Não interessa. Não importa. Nesse nível de jogo, agora não é só isso. O trabalho sempre vai vencer a aptidão. A aptidão só não vence o trabalho. Não, sozinha não. Nós estamos falando entre a diferença do primeiro para o segundo. Trabalho e aptidão. Né? Que às vezes é 1 milésimo. Na natação é 1 milésimo. Né? Em alguns esportes são milésimos. No fisiculturismo não são milésimos. Mas o trabalho faz toda a diferença. Esse seria um. E o outro é estudar cada vez mais. Eu dou um exemplo, Fred, que nem todo atleta de fisiculturismo, de qualquer modalidade, mas todo atleta de fisiculturismo deveria fazer curso de arbitragem. Não tem como você praticar um esporte sem saber a regra do jogo. Já começa por aí. Os caras não sabem. Não sabem.
Não sabem o que é a cabeça, exatamente o que é a cabeça do árbitro. Como que o árbitro está avaliando eles? Você quer ver um outro detalhe? Para quem acompanha o fisiculturismo aí, normalmente tem uma linha no palco aonde os atletas têm que ficar para poder, né, onde está a melhor luz, etc. Para os atletas poderem desenvolver as rotinas que eles desenvolvem. Cara, às vezes aquela luz que está ali, o atleta tem que ficar naquela linha, não pode dar 5 passos para frente, não, ele tem que ficar. Só que o simples fato dele identificar que aquela luz, ele é mais alto do que o cara que está aqui. Porque a luz ela é colocada ali direcionada a um ponto. Só que se você é mais alto e o outro é menor, vai dar diferença em relação a você, a ele. Cara, o cara entende isso e dá um pequeno passo para frente, já faz a diferença. Ou dá um pequeno passo para trás, ele vai ter uma luz diferente nele. Vai mostrar mais o shape dele. E vai saber exatamente o que um juiz quer e busca. Exato. Naquilo. Aprender a fazer montagem, desmontagem, transição de pose. Não é só posar. Quanto mais harmonicamente ficar a montagem, a desmontagem, e a montagem, a transição e a desmontagem, a montagem, desmontagem e a transição de pose, de uma pose para outra, melhor vai ser. Então os atletas precisam entender isso. Os atletas precisam saber a regra do jogo, como que se joga o fisiculturismo na hora da competição. Precisa fazer curso de arbitragem. Sem saber o percurso e a linha de chegada, como você vai competir? Como que você bate um lateral tudo errado? Vai ser reversão o tempo todo. Se você vai ficar se colocando em impedimento no futebol o tempo todo, se no vôlei você ficar tocando a mão na rede, porque você não sabe que se você tocar a mão na rede, você não sabe que se você pôr a mão por cima você vai invadir. Fisiculturismo, você precisa saber todos os esportes. E olha, eu falo, você gosta de golfe, por exemplo? Não gosto de golfe. Mas eu já joguei, mas eu sabe achei gostoso. Então, mas eu não é minha praia. Você é um cara esportista, você gosta de esporte. Gosto. Quem gosta de esporte, eu provo pra você. Você só não gosta de um esporte que você não conhece a fundo a regra, o entendimento dele. Não, tô te falando que quando eu fui morar nos Estados Unidos... Quando eu comecei a ver futebol americano, eu achava uma porcaria. Quando eu entendi o que é que os caras estavam fazendo, eu falei, meu irmão, esse negócio é muito legal. Tem muito esporte que todo mundo acha massa, eu acho uma merda. Eu fui morar nos Estados Unidos, cara, mas um monte de esporte. Eu não entendo a regra, por isso que eu não me apaixonei. Um monte de esporte que eu via lá, eu falava, nossa, eu vou ter que assistir esses negócios. Não entendia nada. Aí comecei a entender e fiquei apaixonado pelo esporte. Você só gosta do que você entende. Qualquer coisa na vida. Você entende e você gosta. Ah, eu não entendo nada de carro. Não ligo. Ah, eu entendo que o motor é tal, não sei o que tal. Você vai criando mais paixão. O esporte é a mesma coisa. Então, atletas fisiculturistas, mindset fortalecido, trabalham mais que todo mundo e entendem a regra do jogo. Aquilo que você falou é certo. Eu e Fred, nós damos aulas, ficamos anos dando aula na academia que tinha squash. Eu olhava, pra mim é nada. A partir da hora que eu fui aprender a jogar aquilo, eu falei, cara, jogo rápido, veloz. Aí badminton, eu olhava pra peteca, que besteira. Aí comecei a aprender, achei legal pra caramba. Mas é porque eu conhecia as regras. Sim. Você falou isso aí, pum, bateu na minha cabeça. Mas essa mesmo. Questão da luz, Fredão, que atleta pensa nisso? Tudo bem, eu entendo. O cara tá ali no nível. Mas meu irmão, briga de pra fazer a diferença. Pra fazer a diferença. O cara tá ali, tá mal, tá acabado, depletado, desidratado, tá tudo que ele tá, ok. Ah, não dá pra. Mal consegue raciocinar, não importa. Se você raciocinar mais do que o outro, você vai fazer a diferença sobre ele. Ponto. Mas aquilo que você falou é verdade, porque ele tem que saber disso. Você pode estar daquele jeito lá, deita aí e faz supino. Ele não vai fazer certo? Então ele tem que aprender isso também. Vai jogar a favor dele. Se quiser ganhar, né? Se quiser ganhar. Se quiser ser mais um na multidão, só subir no palco, fazer volume. Ciro, aproveitar que foi essa sua mensagem, vamos encerrar esse papo, foi muito bom. Agradeço demais. Foi super, contribuiu demais para muita coisa. Para mim, eu aqui no TP Talk, eu estou sempre aprendendo com os convidados. Aqui eu sou um aprendiz. Então foi muito legal, foi muito gratificante ter sua participação. Mais uma vez agradecendo meu colaborador, meu parceiro, o grande homem do TAF. É o TAF ou o TAF, né? O TAF. TAF. É TAF. Isso aí que eu não sei nada. Teste de aptidão física. É o cara que sabe tudo de TAF, Ronan. Qual é o seu... Fala o seu Instagram. Ronan.treinador. Ciro, para quem não sabe até hoje... Ciro com Y, Bokerman. Ciro. Em inglês, Ciro. Ciro com Y, Bokerman, com K-E-R-M-A, 2 N's no final. Quero agradecer, como sempre, nossos patrocinadores, que estão sempre aí com a gente, nos ajudando. Temos aqui a Iron Guard. Vocês vão lá no Instagram dos caras, @IronGuard, está chegando com uma grife muito legal de roupas esportivas, as camisetas são lindas, para o pessoal que treina, para o pessoal que luta, e também o nosso parceiríssima Growth Suplementos. Agradeço demais, e é por causa desse pessoal que vocês estão tendo esse projeto novo caminhando. Gente, valeu mais uma vez, clica aqui no like, se inscreve, segue, para fortalecer o trabalho. Tamo junto,
Aquele abraço.